Olá pessoal, bem-vindos à aula de número 12 da nossa disciplina de Pesquisa de Avaliação Aplicada à Administração. Nessa aula a gente vai falar sobre projeto de pesquisa, né? Então, como é que a gente faz o planejamento de uma pesquisa científica, uma pesquisa de avaliação que a gente for realizar, certo? Para esse exemplo, eu pensei no tema, né, de identificar o perfil profissional do administrador, a partir de uma amostra dos estudantes da ESAG e UDESC. Os elementos pré-textuais que vocês estão vendo aí eu estou ajustando, né? Mas esse modelo eu peguei pronto lá do site da biblioteca da UDESC, né? Então vocês podem ver aqui que é o modelo de projeto da UDESC, igual vocês vão encontrar lá, tá? O vídeo está um pouco rápido porque eu gravei o desenvolvimento do projeto antes, né? Ficou um vídeo um pouco mais longo, daí uns 1 hora e pouco. Então eu estou passando ele rápido só para pontuar os pontos mais importantes, mais relevantes, para vocês verem como é que se faz, tá? E também para vocês não ter que ficar assistindo eu corrigindo toda vez que eu faço um erro de digitação, ok? Então, depois de ajustados os elementos pré-textuais, a gente vai para a introdução, né? Então eu sabia que eu queria trabalhar com o perfil do administrador, então eu procurei por notícias, fatos que pudessem ser relevantes para esse contexto, né? Então eu procurei sobre administrador, procurei sobre problema de gestão. Isso eu estou usando o Google Notícias, né? Que ele filtra um pouco melhor os tipos de conteúdos que a gente pode acessar, né? Não é qualquer coisa que entra ali. Mas ainda assim é sempre importante a gente ter como é que se diz? Um viés crítico na hora de olhar, né, se as fontes são confiáveis, se a gente conhece, se a gente sabe qual é a origem da informação, tá? Então, procurei algumas informações, né, acabei chegando nessa notícia aí sobre o Hospital de Viamão, né, e sobre a importância do novo administrador que entrou e quais serão os desafios que ele encontrou, né? Mas eu não conhecia essa folha do mate, né? Não sabia o que era, não conhecia essa instituição, então eu dei uma pesquisada sobre ela para ver se é uma fonte, se é um jornal de fato, se existe né, se eu posso ter alguma confiança sobre eles, né? Então, procurei aí um pouco de informações no próprio Google sobre a folha do mate, né? Depois eu procurei o CNPJ deles para verificar informações mais oficiais, né? Encontrando aí o CNPJ deles, eu fui na Receita Federal, tá? Então, quem não sabe, vocês podem conferir qualquer CNPJ no próprio site da Receita Federal, tá? Desde que, claro, vocês consigam provar que não são robôs. E aí deu para ver que é uma empresa já mais antiga, que tem já uma certa confiabilidade. Então, depois dessa pesquisa, eu decidi que eu ia usar essa matéria aqui como base, né, para o meu contexto, certo? Então, eu dei mais uma revisada no que estava sendo falado e passei a escrever. Então, falei um pouco sobre a tabela de preços, SUS, que comenta na... Então, aqui eu estou fazendo uma citação indireta, né? Eu não estou copiando exatamente o que né? No caso, eu estou copiando o nome dele, mas não exatamente o que está escrito, né? Eu estou resumindo as informações que foram passadas nessa matéria. Algumas das informações, né? Claro que resumo nunca vai apresentar todas as informações, certo? Então, ali, eu vou até voltar aqui um pouquinho, né? Eu coloquei KIST 2020, né? Por quê? Quando a gente for fazer aqui, usando o MORE, né? O Mecanismo Online de Referências, que eu já passei para vocês, eu fiz a referência, né, desse artigo. E se vocês pararem aqui para olhar, deixa eu pausar aqui. Ó, Débora Kist, né? Então foi ela que assinou essa matéria especificamente, tá? Então sempre que tiver uma pessoa
física que assina um determinado assunto, uma determinada informação, a gente coloca essa pessoa como autor, certo? Se não, a gente coloca a pessoa, entidade coletiva. Aí eu fui pegando os dados da matéria, da instituição, né, o título do artigo, o título do jornal, né, a data de publicação, tudo mais. A Débora Kist ali, né? E aí coloquei todos esses dados e ele gerou a referência para mim, certo? Então, copiei, fui lá nas referências, colei, ajustei porque a referência estava em Times, eu estou usando Arial, né? E aí está pronta a minha referência. Agora eu posso, sempre que eu quiser referenciar essa matéria, é só colocar KIST 2020, certo? E aí, então, complementei o texto falando sobre o impacto, sobre como isso é relevante para a nossa sociedade, e como a partir desse fato a gente pode ilustrar essa importância e a partir daí a gente vê qual que é a importância do perfil, né, do administrador na sociedade. Então aqui entrei no site do Conselho Regional de Administração de Santa Catarina, né, para quem não conhece, é o nosso órgão responsável aqui pelo registro, né, e pela atuação profissional dos administradores em Santa Catarina. Então, a partir dali eu consegui pegar, né, do documento que fala sobre a atuação do profissional administrador. Nesse documento tem diversas categorias, diversas áreas de atuação, né? Então, como é uma entidade coletiva, eu coloquei ali entidade coletiva, né? E complementei com as outras informações. Então, o que é importante aqui? Sempre tentar buscar todas as informações e todos os dados de fontes confiáveis. Então, se eu quero falar sobre a atuação do profissional de administração, o CRA é uma fonte confiável, certo? Porque ele é responsável justamente por isso, ele foi criado com esse objetivo, certo? Aí eu dei uma olhada por cima para ver se tinha mais alguma informação interessante, né? O ano de publicação do documento é 2010, e sempre que vocês estiverem pegando um documento eletrônico, tem que ter aquela parte ali do disponível em e acesso em, ok? E aí a gente faz ali a citação corretamente. Ok, temos o nosso contexto, falamos das áreas de atuação, falamos da importância do administrador. Então agora a gente vai para a parte de objetivos, tá? Então, como a gente falou anteriormente, a gente pode criar objetivos a partir de um problema, a gente pode criar objetivos a partir de uma pergunta, de uma curiosidade, de uma dúvida, né? Então, ou a gente pode ter um objetivo que ele surge por uma questão mais prática, de eu quero entender melhor quem é o meu público-alvo para poder vender mais, eu quero entender qual que é a motivação dos meus, o que motiva os meus funcionários para que eles trabalhem melhor, né? Então, são exemplos aí de objetivos de categoria mais prática, né? De característica mais pragmática. Então, eu coloquei aqui em itálico o objetivo geral, só para dar um destaque, tá? Mas não é obrigatório isso. Então, o objetivo geral é identificar o perfil de atuação do profissional de administração recém-formado em Florianópolis. Então, percebam que a gente tem vários elementos de contexto aí, né? Então, eu quero identificar o perfil de atuação profissional de administração, né? Então, aqui, do profissional de administração, né? Ok, então eu tenho esse perfil, mas eu quero que esse profissional seja recém-formado e esteja em Florianópolis. Então, é sempre bom a gente delimitar o nosso objeto para não ficar um trabalho muito grande que a gente não vai conseguir desenvolver. E aí, eu dividi esse objetivo geral em 3 objetivos específicos: levantar o número de administradores formados na ESAG UDESC, identificar a atuação profissional desses administradores e categorizar o perfil da atuação profissional com base nas atividades realizadas. Então,
né? São 3 elementos que, se eu realizar todos eles, eu vou alcançar o meu objetivo específico. Claro que aqui eu estou pegando uma amostra de todos os profissionais de administração de Florianópolis. Não estou pegando apenas, né? Não estou pegando todos de fato. Estou pegando aqueles que se formaram na ESAG UDESC, ok? E aí, para complementar, então eu fui buscar se já tem trabalhos feitos, se já existe essa resposta, né? Lembra que a gente falou lá na parte de visão? Para que eu vou fazer uma pesquisa se alguém já respondeu essa pergunta para mim, né? Então, eu fui ali no Google Acadêmico, né? E procurei se tinha algum trabalho, algum artigo publicado sobre esse assunto, né? Achei alguns artigos interessantes aí. Eu vou pular um pouquinho aqui para a gente... não achei, em primeiro momento, nenhum específico para Florianópolis, tá? E aí, não tendo uma referência, né, dizendo assim, olha, eu estou justificando que eu não achei. Não quer dizer que não existe, mas eu não achei, né? E aí eu coloquei a estrutura do trabalho, né? É sempre interessante quando a gente estiver fazendo um artigo ou enfim, um trabalho, a gente colocar no final da introdução a estrutura do trabalho. Então eu falei que na sessão 2 eu ia mostrar a fundamentação teórica e na sessão 3 ia apresentar o método, ok? Aí a fundamentação teórica eu dividi em 2 sessões, tá? Eu não estou apresentando aqui uma fundamentação teórica completa, tá? Com todos os elementos. Eu estou apenas dando um exemplo de como é que se faz, tá? Então, né, se vocês forem fazer um projeto de pesquisa, ela tem que ser um pouco mais completa do que isso, mas eu vou mostrar um exemplo, né? E vai seguir o mesmo padrão, ok? Então aqui eu pesquisei no Conselho Federal de Administração sobre a regulamentação da profissão de administrador, né? Então encontrando a lei federal aí lá da época da ditadura, né? Então não é exatamente uma coisa muito recente, mas procurei em mais de uma fonte para ter certeza que é confiável. Então aí tem a Câmara Legislativa, o outro, se eu não me engano, era do Senado. Procurei também... não, esse é o do Senado. Enfim, procurei em várias fontes para ter certeza de que o texto estava coerente, que era essa mesma informação que eu estava buscando, certo? E aí depois a gente, tendo essa lei como referência, né, eu fui lá no Mori e fiz a referência dessa lei. Ali. Então, documento jurídico, legislação, né? E aí é só ir colocando ali no Mori as informações, né, que ele vai construir aí pra gente essa referência pra gente. Às vezes pode dar um pequeno erro, mas mesmo assim a gente pode verificar que ele fez a referência pra gente, tá? E aí eu manualmente adicionei aqui o disponível em e acesso em, porque mesmo que essa lei seja uma lei física, o acesso que eu tive dela foi digital. Então é sempre importante a gente colocar essas informações, ok? Aí eu falei um pouquinho ali sobre a lei, né? Fiz a citação corretamente, então referenciando a partir da jurisdição, que é Brasil, né? Depois eu fiz uma referência ao site. Isso é uma coisa que é legal vocês ficarem de olho, porque referência de site é uma coisa que vocês provavelmente vão usar bastante, né? Então, quem é a responsabilidade do site? É a entidade coletiva, a CFA, né? Que é o Conselho Federal de Administração. Então, ficou ali o site, tá? E aí eu faço a referência. Então, nessa primeira subseção, ou seção secundária, né, o que eu estou fazendo? Eu estou falando sobre o conceito, né? Então, estou falando o que é ser administrador, né? E num trabalho completo eu ia falar o que eu
considero como recém-formado, etc, etc, etc. Tá? Para esse exemplo, eu fiz só a parte do administrador, tá? Bem por cima, assim, eu poderia ter sido mais exaustivo, pegar mais informações, mas eu queria só dar um exemplo para vocês pegando diferentes referências, tá? Beleza. Então aqui as informações do CFA. Aqui é interessante olhar a definição do que é o administrador segundo o CFA, ela tem um texto anterior, que é o administrador é, né? Aí eu cortei esse texto e coloquei esse entre colchetes, deixa eu voltar aqui, essas reticências entre colchetes, dentro das aspas. O que isso indica? Isso indica que existe algum texto anterior, mas que eu cortei para ficar melhor apresentado no nosso texto. Tá? Então vocês podem fazer isso também para apresentar só um trecho de um parágrafo ou de uma frase. Tá? E aí o outro ponto que é muito importante para a nossa revisão teórica, né, que não é depois da parte dos conceitos, é a parte de trabalhos similares. Então eu achei esse trabalho aí, né? Dei uma lida, vi mais ou menos quais foram os resultados encontrados. E busquei aqui, deixa eu voltar, né? Dei uma olhada o que era. Fiz o resumo. E aqui, percebam que eu coloquei Marzal e colegas, né? Por quê? Porque são mais do que 3 autores. Tá? Então, quando é mais de 3 autores e a gente estiver fazendo uma citação no texto, a gente fala primeiro autor e colegas, ou a gente, se for fora do texto, a gente coloca primeiro autor et al, certo? Então aqui eu escrevo, faço um pequeno resumo do das principais descobertas e das principais contribuições dessa pesquisa para o nosso contexto, certo? No caso, essa pesquisa foi feita na Universidade de Santa Maria de 75 a 2015, né? E conseguiu né, entrevistar 1.300 pessoas. Então é bastante coisa. Ok? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá. E aí fazer a referência, né, lá no More. No caso, é um artigo de congresso. Tá? Então, ali, ó. Elaborar referência de trabalhos apresentados em congresso. Então, é sempre importante escolher a categoria correta para poder para que a referência saia no modelo correto, né? A gente vai complementando as informações que estão ali disponíveis, né? Nome do evento, número do evento. Quando vocês não souberem o título do documento, para trabalhos em congresso normalmente são anais, tá? Que é o nome do evento, é o nome do documento que se dá, é o nome que se dá ao documento que contempla todas as informações, né, todos os trabalhos apresentados num congresso ou num evento científico, certo? Que mais? Número de página não tinha, então eu coloquei 1, tá? E a página final, eu vi ali quantas páginas tinha, são 17 páginas, coloquei o número final 17, tá? Então, como também é um documento disponível online, eu coloquei ali o link e a data de acesso, certo? E aí vamos para a metodologia. Então já temos nossa introdução, temos nosso objetivo geral, temos o nosso contexto mais ou menos referenciado na nossa revisão, certo? E aí quando vocês forem trabalhar a metodologia, é sempre legal fazer isso que eu fiz aqui, ó. Vocês copiam e colam o objetivo geral perto do texto que vocês estão escrevendo. Por quê? Porque daí vocês vão estar sempre lembrando, tá, eu quero descobrir isso. Para descobrir isso, qual é o método que eu vou usar? Então, para o alcance dos objetivos definidos, será aplicado um questionário, né? Então eu defini que para encontrar isso, desses administradores, eu teria que o mais adequado seria aplicar um questionário, certo? Então, qual que é o passo a passo para eu conseguir executar essa pesquisa? Primeiro, entrar em contato com a coordenação dos cursos, né? Que a gente tem o curso de administração empresarial e o curso de administração pública, né?
e levantar e para assegurar o acesso à informação. Qual a informação? No caso, a informação sobre quem são esses alunos, né? E por que eu vou fazer isso? Isso me permite alcançar o primeiro objetivo específico, tá? Repetido aqui. Então é sempre interessante a gente mostrar, ó, a gente vai fazer isso para alcançar esse objetivo. O alcance do objetivo é uma das maiores justificativas que a gente pode usar para justificar, né, para validar o uso de determinado método, tá? Também é interessante vocês usarem citações de outros trabalhos ou de outros autores que falam sobre metodologia, tá? Aqui eu acabei não fazendo isso, eu me foquei principalmente no alcance dos objetivos, tá? Que é o mais importante, é o essencial para uma proposta de pesquisa, tá? E aí depois eu falei sobre o questionário. O que vai ter nesse questionário? Vão ser perguntas objetivas para dados sobre idade, ano de formação, salários e também perguntas qualitativas, como área de atuação e tipos de atividade realizada, certo? Então eu falei mais, eu não preciso colocar todo o questionário aqui na parte de metodologia. Se vocês quiserem já fazer o questionário, só deixa eu pausar aqui antes que... Né, se vocês quiserem já deixar o questionário pronto, vocês podem apresentar ele como um anexo. Tá? Aliás, um apêndice, porque ele é parte do trabalho. Tá? Mas então, aqui vocês só descrevem, de forma resumida, de forma geral, o que vai ser perguntado, o que vai ser pedido no questionário. Tá? E a última parte de um projeto de uma proposta de pesquisa, né, é o cronograma. Ok, a gente definiu mais ou menos o passo a passo. Quais são as etapas que têm que ser feitas? Qual é o prazo que eu espero terminar essa proposta? Né? Porque todo planejamento ele tem que ter um prazo, tem que ter uma noção de tempo. Né? Então, esse modelinho, esse gráfico de Gantt aqui, depois vocês vão ver o que é isso com mais calma. Né? É esse tipo de gráfico onde a gente vai colocando o início e o final de cada tarefa. Né? Então eu coloquei aqui, eu criei as 4 etapas que eu ia precisar para concluir a pesquisa como um todo. Né? Então a formulação do questionário, a aquisição de contatos, a aplicação do questionário e tabulação das respostas. Tá? Importante aqui a questão de formatação ABNT, né? Então esse é um quadro, o quadro tem que estar centralizado, com título em cima e fonte embaixo. Né? Aqui faltou colocar o ano, então fica essa dica aí, né? Faltou colocar o ano. Na versão que eu vou colocar no Moodle eu já faço esse ajuste, mas aqui no vídeo faltou colocar o ano. E eu defini essas etapas e aqui embaixo eu vou explicar o que é mais ou menos cada etapa. Tá? Não preciso fazer 36 páginas sobre cada etapa, mas é importante a gente ter aí as etapas explicadas. Então, o que vai ser a formulação do questionário? Né? Eu vou criar um instrumento de pesquisa, eu vou fazer um pré-teste, né? Eu falei lá sobre o pré-teste para vocês nas aulas anteriores, né? E aí eu vou ter esse formulário pronto. A partir disso eu posso... Por que eu estou fazendo isso antes de adquirir os contatos? Eu poderia primeiro adquirir os contatos, depois fazer o formulário. Por que eu estou fazendo dessa forma? Porque assim eu posso apresentar esse formulário para as coordenações de curso, para que elas, se elas não quiserem me dar o contato direto das pessoas com quem eu quero pesquisar, eles podem encaminhar esse questionário para essas pessoas, certo? Então, tendo o questionário pronto, eu já passo mais confiança no meu contato com as coordenações. Após isso, vai ser aplicado o questionário, né? Vai ser enviado, e por último, vão ser tabulados os resultados para que possam ser feitas estatísticas descritivas, né? Então é basicamente isso o projeto, né? Aqui eu estou fazendo os últimos ajustes de formatação, sempre importante manter a formatação em dia, tá? E é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, como sempre, coloquem lá no Moodle, tá? No nosso fórum de dúvidas, coloquem a pergunta que vocês querem fazer no título para que os outros colegas possam ver a pergunta e já encontrar a resposta, tá? Coloquem as dúvidas de vocês lá que eu vou responder o mais rápido possível. Tá bom, pessoal? Abraço e até a próxima.